porque eu só tinha 15 minutos de vida, eu já estava desfalecendo. E eu fui tendo uma noção assim, ó, tipo assim, eu tô ruim, eu tô aí à beira da morte, né? Às vezes, em algum momento, eu pensava só em mim, de perder a vida, não importava mais. Chegaram que assim, que eu tinha uma doença de Wilson, uma doença de nascença que se agravou conforme eu fui crescendo, e isso, né, atacou aí quando eu tinha 10 anos. A doença genética por falta de uma enzima no fígado, e uma das consequências favorece o acúmulo de cobre no organismo. Descobri a hepatite quando fui a um cardiologista e ele pediu uns exames e ele detectou uma alteração nos exames de sangue. A cirrose hepática é o nome que nós damos ao fígado que ficou por muito tempo inflamado, e esta inflamação, ou muito intensa, ou muito prolongada, ou muito intensa e prolongada, levou a muita cicatriz no fígado. Eu nasci com oxalose primária, que é uma doença rara, que atinge uma pessoa a cada 100 mil habitantes. Infelizmente, essas doenças elas não são frequentes e que também tem uma alteração genética que muda o metabolismo do cálcio, favorecendo o depósito de cálcio também, né, em vários órgãos. Primeira vez que eu fui internado, eu só lembro assim que eu levantei e o meu filho verificou que eu estava em uma situação estranha, diferente do que era minha normalidade. A primeira vez que ele teve encefalopatia, eu fiquei assustada porque eu não sabia lidar com aquilo, nem meus filhos. Eu achava que era um AVC, que era um quadro grave. Tem esquecimento, está confuso, tem tremor, não está dormindo, porque começa a achar que é uma coisa de Alzheimer, um começo de demência, porque confunde muito, né? A família tem que ser muito bem orientada em relação a isso. Antigamente, quando não tinha esse conhecimento, muito desses doentes acabava sendo internado em manicômio, não pela doença psiquiátrica, porque ele não tinha doença psiquiátrica, ele tinha uma alteração do cérebro degenerativa pela deposição. Ao saber do diagnóstico, eu tive que lidar com isso na minha infância, que foi um período bem difícil. Então eu tive que lidar com isso e também fazer um tratamento na infância, né? Ficar excluído das outras crianças. E na juventude também tive que lidar com o tratamento de saúde e conciliar com o trabalho, com os estudos, né? Quando eu descobri, né, a doença foi bem complicado, né? Porque já chegou em um nível ali de, vamos colocar, 90% já do fígado comprometido. Chegou num momento ali, o médico chegou no meu pai e falou que para chamar toda a família, para reunir todo mundo, porque se falasse, eu dou uma semana para ele. Não tinha entendimento do que está acontecendo comigo, né? Acho que por ser uma criança ainda, percebia mais pelo, vamos colocar assim, o sofrimento do meu pai e da minha mãe, né? A preocupação. O principal impacto foi quando eu cheguei na sala de hemodiálise, que eu só vi pessoas idosas, eu não vi ninguém da minha idade. Aí eu achei que a minha vida tinha acabado ali. Eu estava num processo depressivo, com aquilo, que tudo para mim tinha mudado. A vida mudou do dia para a noite. Então, para mim era muito difícil. Cada um lida com a forma completamente diferente do outro, não tem um padrão. E é esse que é o segmento da psicologia, né? Então, a rede de apoio, ela é importante porque ela vai dar um suporte a nível emocional, onde vai ajudar o paciente a lidar com medo, com angústia, com sofrimento, com o estresse. A gente precisa muito da figura do cuidador. Às vezes a pessoa não tem familiares,
né? E a gente faz essa busca ativa junto com o serviço social de quem vai fazer o papel do cuidador. A minha esposa, esses 100 dias, ficou junto comigo, sentado em uma cadeira, dormia a noite inteira sentado em uma cadeira lá para me acompanhar no hospital. Então, ficamos internados, eu e ela. Meu pai revezava com meu tio ficava 15 dias, às vezes meu pai ficava 15 dias para meu pai ir trabalhar. Então, meu tio e meu pai ficavam revezando uma vez comigo no hospital. Tive muito apoio familiar, sou muito grata à minha família, meus amigos, aos enfermeiros, aos médicos, porque precisa do apoio. Então a gente vai sentindo aí esse apoio familiar. Se a gente vê que tem algum problema, que não tem alguém que possa estar, né, cuidando desse paciente, a gente aborda a família, tira dúvidas, esclarece. Às vezes a própria família está mais ansiosa que o paciente. As condições ideais para o paciente ser elegível para transplante socialmente é ter uma moradia em condições adequadas, com saneamento, né, infraestrutura, energia, também suporte familiar, uma rede de apoio, condições fáceis de acesso ao hospital e uma renda para garantir as suas necessidades básicas. E chegando na Unicamp, veio tudo, né, uma equipe, explicou pro meu pai como que ia ser, como funcionava o tratamento. Vai passar aqui em consulta com nós da enfermagem, né? Então a gente vai explicar todo o processo, como que é essa inscrição ilícita, o quanto tempo mais ou menos ele vai ficar inscrito, como que é a coleta do mel, a gente vai explicar tudo isso para o paciente e vai habituando ele. Quando foi no ano de 2021, esse mel de um período para o outro, no mês de fevereiro, ele começou a crescer, a aumentar esse número, que era de 11, ele foi para 13, 14, 17, e 17 já entrava na fila de transplante. A gente acaba conversando com as famílias também, que elas fiquem cientes do procedimento, não é? Bem, eu vou trocar a cor do esmalte e fui para casa. Não, eu vou trocar um fígado. Eu nunca vi ninguém que falou, não, eu desisto, eu não quero mais, na fila, né? A fila é uma situação de esperança. Então eu fiquei na fila de espera, né? Fiz o primeiro transplante, só que a veia do doador era muito calibrosa e a minha fininha, então não passava sangue. Aí deu trombose. Precisei voltar para casa, perdi posição na fila de espera e precisei esperar mais 3 meses para fazer o segundo transplante. Então, um mês antes da cirurgia, eu estava num quadro de encefalopatia e a minha filha, nesse período, se casou. E na noite anterior ao casamento, meu marido teve encefalopatia, ele perdeu, né, entrou na crise. E quando foram às 10 horas, a enfermeira falou assim que eu ia receber um fígado, né? Chegou um fígado para mim. Ele estava com ascite, estava com encefalopatia, e a equipe médica cuidando dele a noite toda para que no dia seguinte, né, após um filister, que é um procedimento que é feito, ele conseguisse participar do casamento. E deu certo. Ela se casou dia 16 de outubro e eu fiz o meu transplante no dia 16 de novembro. Coloca aí umas 11 horas, eu fui para a mesa de cirurgia, eu lembro de ter descido e depois não lembro mais nada. E meu pai lembra que eu saí 3h30 da manhã. Eu estava bem, foi chamado para um transplante e eu fui, me preparei tudo, chegou na hora, o fígado do doador não deu certo, voltamos para casa e fiquei na expectativa de novo de aparecer esse fígado novo. No meio desse processo, o que mais me marcou foi do segundo para o terceiro transplante hepático. Eu subi da UTI, tudo inchado, entubado. Teve um processo que o meu rim parou, precisou fazer uma hemodiálise. Fiquei, eu acho que aí uns 2 meses na UTI, fiquei ruim. E aconteceu depois de uns 2 dias que veio a notícia do novo fígado para ser transplantado. Aí, naquele momento, deu rejeição, meu corpo não estava aceitando o órgão. Eu estava desfalecendo naquele momento, tendo hemorragia.
E eu precisava esperar mais 3 meses para um órgão, mas algo divino aconteceu, que apareceu o órgão em 15 minutos, de helicóptero, que não é algo comum acontecer. Precisou abrir 3 vezes, porque eu estava com muita hemorragia, né? Ele descia comigo, abria, voltava, né? Mas foi um processo muito doloroso. E aconteceu, consegui fazer o transplante, tô viva, tô bem, graças a Deus. A partir do momento que faz o transplante e fica bom, a ideia realmente é voltar na qualidade de vida que ele tinha antes. E, se possível, melhor, porque agora é acompanhado. Então, se ele consegue fazer a vida dele o mais próximo do normal, perfeito. Então, os profissionais de fisioterapia foram fundamentais também, porque precisei reaprender a respirar também, de tão sério que é uma cirurgia de transplante, que são várias horas numa UTI, né? Precisei fazer muita fisioterapia, ficar dando os passos aos poucos, soprar essa bolinha, fazer exercício com as mãos, levantar e sentar. Isso aí eu fiz. Eu acordei com muita sede, querendo água, e até falei para a enfermeira que eu ia morrer de sede. Ela falou: você acabou de fazer uma cirurgia, um transplante, e está aqui vivo, você não vai morrer de sede. Você tem que ficar sem beber água, que é uma recomendação médica. E você vê que esse paciente, a ele foi oferecido uma nova oportunidade de vida e que ele aproveitou do melhor modo possível, né? Então, isso para a gente é altamente reconfortante. Aí ele traz a foto da filha, depois ele traz a foto do neto. Então, ele teve uma longevidade e soube aproveitar bem. É nesse caderno que eu colocava o que eu gostaria de estar realizando. Trabalhar numa multinacional, fazer uma graduação na faculdade pública, ter um grande amor, né, poder viajar, poder dançar, poder fazer atividades físicas, poder conhecer Machu Picchu, que eu realizei. Alguns vizinhos veem e falam assim: ó, isso daí é um milagre. Esse moleque, quando eu vi ele, eu falei: ó, ele vai morrer. Então, muitos vizinhos, amigos que veio, eu falei assim: ó, você é um guerreiro mesmo. Agradeci muito a Deus por uma oportunidade de vida, de estar vivo novamente, né? Por dar, assim, Deus dá um poder aos médicos de fazer essa cirurgia tão bem feita. A importância da doação de órgão, né? Você pode me ver, né? Ela salva a vida. Então pense nisso, pense na pessoa que você ama. Se ela precisasse, você não seria doador? Uma mensagem: doe órgãos. Pense, né? A gente sabe que diante de algumas religiões o entendimento é um pouco diferente, uma pessoa de outra, mas quem puder, faça isso, né? Mas cada marca te deixará, te ensinou. Quando você pensou, acabou a história. Viva a vida! Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias lembrados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte.